estresse positivo na infância? Existe sim. Por exemplo, uma criança que conhece uma babá nova pela primeira vez, uma pessoa estranha, né, que os pais colocaram ali para ajudar a cuidar dela. A criança vai ter sim um estranhamento, vai aumentar a frequência cardíaca, a criança vai se sentir mais nervosa, mas a sua mãe e o seu pai tranquilizam a criança. E essa é uma parte normal e saudável do desenvolvimento, ou seja, tem o estresse, mas tem o aconchego e a criança consegue ter uma saída, ela vê que aquele estresse não é tão ruim, ok? O segundo estresse é o estresse tolerável. Por exemplo, imagina que uma enchente destrói a casa de uma família, né? Uma coisa catastrófica, deixando a família desabrigada e eles têm que passar por muitas dificuldades para conseguir se reerguer. As crianças ficam assustadas, elas ficam tristes, mas se os seus pais estão presentes, se consolam essas crianças, se eles prometem que sim, vão se unir como família, que vão se reconstruir, embora o grau de estresse seja mais intenso, esse apoio dos pais, essa união afetiva e mostrar que existe sim uma saída, isso ameniza os efeitos prejudiciais, dá uma capacidade de resiliência para a criança. Então isso é um estresse difícil, mas ele não é tão tóxico. E agora tem o terceiro tipo, que é sim o estresse tóxico, que é, por exemplo, uma criança que é repetidamente abusada fisicamente pelos seus pais, por familiares, e ela não tem um outro adulto para se apoiar. Esse tipo de estresse, ele é intenso, ele é contínuo e a criança tem uma sensação de que ela não tem saída, ela é impotente para conseguir superar aquilo. Isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento do cérebro dessa criança e aumentar o risco de um quadro de ansiedade. Não é só esse exemplo, eu dei um exemplo muito difícil, mas o que a gente tem que entender é que o estresse tóxico ele é aquele onde a gente sente uma impotência frente a uma situação ruim que ela é contínua, existe esse sentimento de que eu não consigo sair disso. Esse é o estresse tóxico. Eu dei um exemplo difícil, mas podem ser outras situações menos difíceis, mas que geram essa sensação de impotência na criança. Então, resumindo, um pouco de estresse na infância e na adolescência é perfeitamente normal. Ao aprender e se adaptar ao estresse no início da vida, as crianças elas melhoram a capacidade de lidar com os desafios inesperados. Mas, quando o estresse é prolongado, grave e a criança não tem acesso a um apoio emocional para resistir a esse estresse, para achar uma saída, sim, ele se torna tóxico. Ok? Eu vou dar então alguns exemplos de estresse tóxico que podem acontecer e você pode se identificar com algum deles. Por exemplo, pais que são extremamente críticos, continuamente não oferecem apoio emocional, crianças que têm perdas importantes de figuras de autoridade, figuras de aconchego na infância, abuso, maus tratos, bullying continuamente na escola, sem conseguir ter uma fonte de escape, sem conseguir ter um alicerce para poder enfrentar isso. Então, tudo isso pode sim ser um estresse crônico e algumas pessoas com fobias, né, fobias de buraco, de avião, de altura, elas podem ter algumas experiências ruins relacionadas a isso. Enfim, a uma altura, uma experiência traumática na altura, uma experiência com insetos difícil, mas nem sempre isso está presente. É mais importante a gente focar, a gente guardar esses fatores de estresse tóxico. Mas, mais uma vez, nós podemos mudar essa química cerebral e remodular essas conexões que o estresse tóxico gerou na nossa vida. Vamos agora para o quinto fator causal, que é a personalidade. Na verdade, existem 3 tipos de personalidade que estão muito ligadas ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade intensos. Quais são esses 3 tipos? Primeiro, é a personalidade com excesso de timidez. Então, pessoas que são naturalmente mais tímidas são mais propensas a desenvolver uma ansiedade mais tarde na vida adulta. O que a gente vê é que essas pessoas mais tímidas têm uma atividade aumentada na amígdala, que é um fator de risco, sim, para uma ansiedade patológica. A segunda personalidade é a personalidade de sensibilidade aos sintomas da ansiedade, SSA, sensibilidade aos sintomas da ansiedade. Como é que é isso?
é uma sensibilidade excessiva àqueles sintomas da resposta de luta ou fuga. A pessoa ela vê aquilo como algo muito ruim, muito aversivo. Então ela começa a sentir medo de sentir medo, ou medo da própria ansiedade. É uma tendência natural a amplificar o significado de qualquer sensação ruim. É tanto a respiração ofegante, o coração palpitando, os tremores, o rubor, o sudorese, isso é visto como algo muito aversivo, muito vergonhoso e muito doloroso, né? Então, essas pessoas, elas encaram sinais normais da ansiedade como indícios de que uma doença muito grave pode estar acontecendo ou de que elas estão perdendo o controle. Ter uma alta sensibilidade a esses sintomas da resposta de luta ou fuga, a ansiedade, faz com que você tenha uma probabilidade maior de desenvolver quadros de ansiedade como fobias ou como ansiedade generalizada, por exemplo. E a terceira personalidade, o terceiro tipo de personalidade é uma personalidade evitativa ou esquiva, né? Essas pessoas, elas têm um intenso medo de rejeição. São pessoas que são hesitantes, elas são tensas, elas têm medo de várias situações, elas costumam fazer muitos autojulgamentos, muito duros, são extremamente sensíveis às críticas dos outros. Essa evitação é uma parte fundamental do quadro. Para prevenir, para se proteger da rejeição que elas imaginam que vão acontecer, elas evitam situações de contato social. E isso prejudica muito o seu desempenho, tanto na escola quanto no trabalho. Isso leva a um isolamento, a uma frustração e aumenta a autocrítica. Esse tipo de personalidade tem um risco muito maior de ter um quadro de ansiedade ou de fobia social. Todas as pessoas que têm esses tipos de personalidade podem sim se beneficiar muito com a terapia cognitivo-comportamental e com o mindfulness, para prevenir o desenvolvimento de uma ansiedade tóxica mais para frente. E vamos chegar agora ao último fator, ao sexto fator causador da ansiedade, que é o nosso estilo de vida. Alguns elementos da nossa rotina podem ser gatilhos importantes para quadros de ansiedade tóxica. Os principais elementos que servem como gatilho são, primeiro, a profissão que a gente exerce. A gente sabe que profissões com baixo controle sobre a tomada de decisões, com alta demanda por resultados e com pouco suporte de colegas, geram um alto risco para a ansiedade. Profissões que estão mais associadas a isso incluem profissões do setor bancário, professores, profissionais de saúde, mas toda profissão que tem baixo controle sobre a produção, que tem pouco suporte dos colegas, está em risco de ter uma ansiedade excessiva. O segundo fator de estresse do ambiente é a falta de atividades de lazer. Um outro fator é morar em regiões metropolitanas, sim, morar em grandes cidades como São Paulo ou grandes capitais do Brasil aumenta muito, até triplica o risco da gente ter um quadro de ansiedade. Não é fácil a vida em grandes cidades. A gente sabe também que mudanças intensas no nosso ambiente, na nossa rotina, como mudar de casa, ou iniciar ou terminar um relacionamento, iniciar ou sair de um emprego, nascimento de filhos, qualquer mudança mexe com a nossa energia cerebral e predispõe a quadros de ansiedade. A gente sabe que adoecimento e falecimento de parentes, de pessoas próximas, também é um fator de risco. O uso de álcool ou de qualquer outro tipo de substância, incluindo maconha, cocaína, crack, LSD, todas essas substâncias podem ser, sim, um fator de risco importante para a ansiedade. Sedentarismo, falta de atividade física, isolamento social, vida em grandes cidades, com essa rotina intensa, faz com que a gente fique mais isolado, a gente não tem tempo para as pessoas. A falta de contato com a natureza também, a gente sabe que na natureza tem elementos importantes, tem probióticos, tem bactérias que ajudam a prevenir a ansiedade, por mais incrível que isso possa parecer. E a falta de alimentação e sono inadequados. Nós vamos então agora resumir todo esse conhecimento que nós tivemos na aula de hoje nessa imagem que vai aparecer agora aqui do lado. Então, como é que funciona? A gente nasce com uma genética que pode deixar a gente mais sensível às ameaças, e aí nós temos gatilhos. Que gatilhos? A gente pode ter um estresse tóxico na infância, e aí a genética mais o estresse tóxico leva a personalidades de risco. A genética mais um gatilho de uso de álcool ou de outras substâncias
somado a gatilho de um estilo de vida com muito estresse de trabalho, com alimentação inadequada, com sono inadequado, isolamento social, falta de atividade física. Então, esse gatilho, né, somado com o uso de substâncias, leva ao quê? Alterações químicas, alterações físicas e alterações hormonais no nosso corpo. E somando personalidade com essas alterações, nós temos, por fim, um quadro de ansiedade tóxica. Então, esse slide, essa imagem resume o fator causador total, né, a explicação do porquê nós temos uma ansiedade patológica. Bom, agora que nós já ficamos experts em ansiedade, nós sabemos tudo sobre como funciona, quais são os tipos, quais as causas, nós vamos conversar na próxima aula sobre o que fazer com tudo isso, ou seja, quais os tratamentos que funcionam para a ansiedade. E eu irei apresentar para você técnicas naturais, simples, mas muito poderosas, muito eficazes, para que você consiga aplicá-las no seu dia a dia e obter o controle da sua ansiedade. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, comenta aqui logo abaixo. E, para finalizar, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, que talvez sofram com ansiedade ou conhecem alguém que sofre com ansiedade.